dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Ezequiel 19, 20 e 21. E após eu vou passar uma reflexão para vocês sobre o que a gente ouviu. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 19, a parábola do leão enjaulado. Quanto a você, faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga, que bela leoa entre os leões era a sua mãe. Deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, que ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, o apanharam na cova que fizeram, e ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua esperança, a leoa pegou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias vizinhas. Estenderam sobre ele a rede e ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos meteram-no dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. A parábola da videira arruinada. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cetros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens e na sua altura era visível com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos, seus fortes galhos foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Ezequiel capítulo 20. As abominações da casa de Israel depois do êxodo. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo: Eu sou o Senhor seu Deus. Naquele dia jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse: Cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito.
Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os seus ídolos. Mas os meus olhos tiveram piedade deles, e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos seus filhos no deserto: não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Mais uma vez no deserto, jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se voltavam para os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que eles se contaminassem com as suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fiz isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fale à casa de Israel, ó filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda nisto os pais de vocês blasfemaram contra mim na infidelidade que cometeram contra mim. Quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes, onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse aonde vocês vão? Por isso o seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: será que vocês não estão se contaminando, a exemplo dos pais de vocês, e se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas e queimam os seus filhos como sacrifício, vocês se contaminam com todos os seus ídolos, até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês me consultem, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão.
O que vocês têm em mente jamais acontecerá. Ou seja, isso de dizer, seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Castigo e perdão. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Vou levá-los ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo com vocês face a face. Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com os ídolos de vocês. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará, toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles. Ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos e os congregar das terras por onde vocês foram espalhados. E serei santificado diante das nações por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos por todas as maldades que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor quando eu agir com vocês por amor do meu nome. Não segundo os seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A profecia contra o sul. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale contra ele. Profetize contra a floresta do campo do sul e diga à floresta do sul, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto as verdes como as secas. A chama desse fogo não se apagará e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão. E todos verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então eu disse, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. Ezequiel, capítulo 21. A espada de Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem, vire o seu rosto contra Jerusalém, fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que estou contra você. Vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não a porei de volta. Você, filho do homem, comece a gemer. Na presença deles fiquei gemendo de coração quebrantado e com amargura. Quando perguntarem, por que você está gemendo? Responda, por causa das notícias que estão chegando.
todo o coração se derreterá, todas as mãos desfalecerão, todo o espírito ficará angustiado e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. A espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida, para ser manejada. Está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Portanto, bata no peito em sinal de tristeza, pois haverá uma prova. E o que acontecerá se o próprio cetro, que desprezou a todos, não vier a subsistir? Diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize e bata com as mãos uma na outra, que a espada golpeie 2 vezes, sim, até 3 vezes. É a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que o coração se derreta e se multipliquem os que tropeçam. Junto a todas as portas faço reluzir a espada. Ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vire-se com toda a força para a direita, vire-se para a esquerda, para onde quer que a sua lâmina se dirigir. Também eu baterei as minhas mãos uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, falei. A espada do rei da Babilônia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, trace 2 caminhos por onde a espada do rei da Babilônia poderá vir. Ambos devem sair da mesma terra. Faça um marco indicador e coloque-o na bifurcação do caminho para a cidade. Indique o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon e a Jerusalém, a fortificada em Judá. Porque o rei da Babilônia irá parar na bifurcação, na entrada dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Sacudirá as flechas, consultará os ídolos do lar e examinará o fígado de um animal. Na mão direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os aríates, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os aríates contra os portões, para levantar rampas e torres de ataque. Aos moradores da cidade, isso parecerá uma adivinhação falsa, pois eles têm em seu favor juramentos solenes. Mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam presos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que vocês me fazem lembrar da sua iniquidade, na medida em que as suas transgressões são descobertas e em todas as suas ações aparecem os seus pecados. Sim, visto que vocês foram lembrados, serão presos por causa disso. Quanto a você, profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final, assim diz o Senhor Deus: tire o turbante e remova a coroa. O que é, já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ruína, ruína, a ruínas a reduzirei e ela já não será, até que venha aquele a quem caberá o julgamento. A ele eu a entregarei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. A espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. Apesar das visões falsas e das adivinhações mentirosas, a espada será posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final. Ponha a espada de volta na sua bainha, no lugar em que você foi formado, na terra do seu nascimento, eu o julgarei.
Derramarei sobre você a minha indignação, assoprarei contra você o fogo do meu furor e o entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Você servirá de pasto ao fogo, o seu sangue será derramado no meio da terra, e você não será mais lembrado, porque eu, o Senhor, falei. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Ezequiel 19, 20 e 21, capítulos que trazem um retrato intenso da dor de Deus diante da rebeldia do seu povo. Ele fala como um pai que corrige, como juiz que julga com justiça e como um Deus fiel, que mesmo diante da infidelidade, continua chamando seus filhos ao arrependimento. Ezequiel capítulo 19 é um lamento poético por dois reis de Judá, descritos como leãozinhos que foram levados ao cativeiro, e por uma videira que se tornou seca e inútil. Esse capítulo mostra a queda da liderança de Judá e a dor do povo que perdeu seu propósito. Nos lembra que quando nos afastamos de Deus, perdemos nossa força, direção e influência. A vida seca quando nos desconectamos da fonte. Ezequiel capítulo 20 é uma retrospectiva da história de Israel, mostrando como, desde o Egito até os dias do exílio, o povo repetidamente se rebelou contra Deus, mesmo após tantos livramentos, promessas e bênçãos. Apesar disso, Deus diz várias vezes: eu agi por amor no meu nome para que não fosse profanado. Ou seja, Deus não abandonou seu povo por causa da fidelidade ao seu próprio nome. Esse capítulo nos ensina que a graça de Deus é maior do que merecemos. Ele é paciente, mas não passivo. Ele corrige, mas sempre por amor. Ezequiel capítulo 21 traz uma imagem forte. A espada do Senhor está afiada e preparada para o juízo. O juízo de Deus é inevitável quando há insistência no pecado. Mas a espada não é apenas símbolo de destruição, é símbolo de justiça. Esse capítulo nos mostra que o tempo da graça tem limite quando o coração permanece endurecido. A justiça de Deus é santa, reta e necessária. Refletindo sobre esses textos, Ezequiel 19 nos lembra que afastar-se de Deus nos enfraquece. Sem Ele, perdemos nossa identidade e propósito. Ezequiel 20 nos mostra que Deus é longânimo, mesmo diante de tantas rebeliões. Ele permanece fiel à sua aliança, mas essa fidelidade não deve ser abusada, e sim respondida com arrependimento. E Ezequiel 21 nos alerta: o juízo de Deus é real, a espada está afiada, não para destruir sem propósito, mas para corrigir com justiça os corações endurecidos. Que hoje a gente responda ao chamado de Deus com humildade e reverência. Que nosso coração seja grato por sua fidelidade e sensível à correção dele. Porque mesmo quando ele disciplina, é porque ainda nos vê como filhos. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!